Hoje nós vamos continuar nossa sequência de exposição das cartas gerais, passando para a terceira carta da série, que é a segunda carta de Pedro, né? A gente começou em Tiago, passamos pela primeira carta de Pedro, agora a gente está na segunda carta de Pedro, a gente vai dar sequência às nossas exposições. Amém? Vou ler o texto, introduzir a carta e expor o texto. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo? De que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Mas de minha parte me esforçarei o máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem destas coisas. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a luz ou a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Nós vimos que a primeira carta de Pedro foi escrita pelo apóstolo de dentro de Roma, enquanto estava preso lá, para alertar os irmãos fora da cidade de Roma acerca da dificuldade que alcançaria aqueles irmãos, a saber, a perseguição. Os problemas que eles teriam que lidar em virtude da fúria do Império Romano contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que já era uma realidade
dentro de Roma e se espalharia por todo o império. Seria disseminada a partir da capital do império e alcançaria os cristãos em todos os lugares. Pedro escreve a primeira carta para isso, para encorajar esses irmãos, para que esses irmãos saibam como se comportar dentro desse contexto de perseguição, de dificuldade, levante contra a fé cristã, a empreitada do império para destruir a fé cristã. Então Pedro escreve para isso, para os irmãos entenderem a necessidade de se comportarem de maneira adequada, perseverarem na fé, glorificarem a Deus com o seu comportamento a despeito da perseguição, a despeito dos problemas que eles haveriam de enfrentar. Na segunda carta, Pedro já está para morrer, ele já sabe que vai partir, né? Nós até lemos o texto aqui onde ele deixa isso bem claro, nós vamos passar pelo texto e ver isso de novo, mas Pedro já sabe que vai embora. E ele ficou sabendo, pelos informantes que tinham contato com ele e contato com os irmãos fora de Roma, que além da perseguição contra a Igreja de Cristo, promovida pelo Império Romano, um outro problema muito, muito grave, mas extremamente comum no seio da Igreja, já estava assolando os irmãos por toda parte, mas em especial aquele grupo de irmãos para quem Pedro destina a primeira carta, né? Um grupo de igrejas situada na Ásia Menor. Ele direciona a primeira carta a esses irmãos, mas para que essa carta fosse lida de forma geral, passasse por muitos outros lugares, e ele sabe que essas igrejas estão enfrentando o problema dos falsos profetas, dos falsos mestres, né? Daqueles que entraram no seio da igreja, até passaram um tempo no seio da igreja, aprenderam muita coisa no seio da igreja, mas nunca tiveram compromisso com Cristo. E agora, a partir de tudo aquilo que eles sondaram no meio da igreja, eles tentam destruir a igreja de dentro para fora. Isso é legal, isso aqui você precisa entender. Na primeira carta, Pedro vai tratar com os irmãos para que os irmãos aprendam a lidar com um problema que vem de fora para dentro. Tem muito problema que vem de fora para dentro. Amém? Perseguição é um problema que vem de fora para dentro. Calúnia é um problema que vem de fora para dentro. Muita coisa vem de fora para dentro. Mas o falso ensino começa dentro, para destruir a igreja de Deus no seio dela. Wesley, meu Deus do céu, mas esse homem parece ser de Deus. O que faz um homem de Deus de verdade é o evangelho que está na boca dele. O que faz com que um homem tenha legitimidade para ensinar, pregar, instruir a igreja de Deus, é a compatibilidade entre aquilo que ele ensina e prega e a verdade de Deus, que é a palavra. Só que a gente precisa entender que, infelizmente, essa raça nasce aqui, no nosso meio. É aqui que eles nascem. É o nosso meio que produz o falso mestre. É o nosso meio que produz o falso pastor. Ele chega aqui e ele consegue perceber que há no nosso meio muita gente que daria ouvido para os ensinos deles, que daria ouvido para as especulações deles, para os pensamentos deles, e eles tentam implantar esses pensamentos e esses ensinos aqui. E quando eu digo aqui, eu estou falando de um contexto mais amplo, né, do contexto geral. A igreja espalhada por todo mundo, que é caracterizada, que é vista nas instituições, e aí eles se disfarçam de igreja, se passam por igreja, começam a dizer a paz do Senhor, botar terno e gravata, ou não, né? Hoje é menos comum. Mas eles colocam uma placa lá, Igreja Jesus Cristo é o Senhor, ou Igreja Só Vitória, estamos juntos. Eles começam a falar em nome de Deus, mas não falam a palavra de Deus. Não ensinam a palavra de Deus. Não têm compromisso com a palavra de Deus. Mas se passam por igreja, porque tem uma placa de igreja, tem cadeira igual a igreja, tem ar-condicionado igual a igreja, tem a cruz da igreja, tem tudo da igreja.
mas eles não são a igreja de Cristo. Né? E aí Pedro vai ter que combater isso que nasce aqui no nosso meio, que nasce no seio da igreja, mas não é a igreja de Deus, são aqueles que tentam destruir a igreja de dentro para fora. E aí, não apenas isso, ele vai tratar duas coisas que se desdobram desse primeiro tema. No combate aos falsos mestres, ele vai falar sobre a volta de Cristo, porque era uma doutrina que os falsos mestres estavam atacando naquela época, a gente vai ver isso no capítulo 2, eles zombavam da ideia de que Cristo vai voltar, eles diziam que essa ideia de que Cristo vai voltar não era uma verdade. É engraçado, irmão, que lendo o texto, a gente vai ver isso na próxima exposição. Não sei você, como é que você lê a Bíblia, né? Mas eu tenho certeza que isso aqui é a verdade, que foi do jeito que está escrito aqui. E eu fico rindo quando eu vejo algumas coisas, como se fosse um fato que alguém me contou que aconteceu ali em Santa Cruz, né? Ou nos nossos dias. E Pedro diz que essa galera chegaria diante de nós e diria: cadê o Cristo que tu disse que ia voltar? Desde que eu sou criança, eu ouço esse negócio que Jesus vai voltar. Você nunca viu ninguém falar sobre isso? Ou debochar da nossa fé a partir dessa colocação? Eu fui para a igreja quando era criança, mas desde que eu sou criança, esse papo de que Jesus vai voltar, até hoje não voltou. Era o argumento dos falsos mestres, para descredibilizar a nossa pregação, o nosso anúncio, a proclamação do Evangelho que exalta o glorioso dia do Senhor. Então, combatendo os falsos mestres, ele vai falar sobre a volta do Senhor Jesus, mas um outro tema extremamente importante, é o tema pelo qual ele começa, é a necessidade de progresso espiritual. Vida verdadeiramente cristã. Sabe por quê? Porque o que combate falso mestre de verdade não é só o que a gente sabe, mas é principalmente o que a gente vive. Não adianta você estar cheio de teoria, saber um monte de coisa acerca da fé e a sua vida ser uma desgraça. Não ter compatibilidade nenhuma com aquilo que você diz crer, né? Então, como é que a gente cala o falso mestre? Como é que o falso mestre é exposto, é desmascarado? Quando a gente prega, mas quando a gente encarna aquilo que a gente prega, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente proclama. E é o que Pedro vai ensinar para esses irmãos nesse primeiro capítulo. Ele começa com uma saudação, como de praxe, né? No versículo 1 e versículo 2, ele sauda os irmãos, sauda os destinatários, dizendo o seguinte: Simão Pedro se identifica, né? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de Deus e Salvador Jesus Cristo. Os que igualmente obtiveram fé preciosa na justiça de Deus e Salvador Jesus Cristo. Todo cristão. Pedro está falando de todo aquele que agora faz parte do corpo de Cristo, que obtiveram uma mesma fé preciosa na pessoa e obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Em quê? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você vai ler comigo aqui a palavra conhecimento, ou a expressão pleno conhecimento, toda hora. Porque é fundamental que a ideia de conhecimento dentro desse contexto de combate à falsa doutrina seja exaltada. Agora tem um detalhe. A palavra grega que é usada para conhecimento aqui é a palavra epignosis. Palavra comum para conhecimento, e ela aparece num outro lugar aqui, nós vamos falar sobre ela, é gnosis, fala de um conhecimento intelectual, fala da nossa capacidade cognitiva. Mas epignosis fala de um conhecimento mais profundo. Além de um conhecimento cognitivo, fala de uma experiência pessoal. E isso é o que fundamenta tudo aquilo que nós vamos viver em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O epignosis, um conhecimento profundo, uma experiência pessoal com a pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então há quem saiba falar muita coisa sobre a doutrina cristã. Há quem saiba explicar tecnicamente algumas doutrinas, mas nunca teve uma experiência profunda com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você anda pelos seminários liberais da vida e você vai ver pessoas falando, homens falando, brilhantemente sobre justificação, brilhantemente sobre redenção, brilhantemente sobre
tantos temas, tantas doutrinas que compõem a nossa fé, né? Mas sem crer em nenhuma delas. Sem entendê-las como as Escrituras as colocam. Pessoas que conseguem de maneira muito perspicaz, né, montar um argumento sobre as ideias, sobre os conceitos da nossa fé, mas que nunca teve um encontro genuíno com Cristo, nunca teve seu coração mudado, transformado, não nasceu de novo, não tem um conhecimento, ou seja, uma experiência profunda com a pessoa bendita de Cristo Jesus. E ele diz isso aqui, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Onde? Onde que a graça e a paz é multiplicada? Na experiência de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma experiência profunda com o nosso Deus. Agora, ele vai dar a base. No versículo 3 e no versículo 4, ele vai dar a base para a vida cristã, para o crescimento e o desenvolvimento da vida cristã de cada um de nós. E ele começa dizendo o seguinte: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduz à vida e à piedade. Vamos parar aqui. Ele está dizendo de maneira muito clara que todos os recursos que nós precisamos para sermos conduzidos à vida. O que ele está falando com vida aqui? Ele está falando da eternidade. Ele está falando do porvir. Tudo que nós precisamos para sermos conduzidos ao porvir, a vida eterna, nos são ofertados, nos são dados, nos são concedidos pelo poder de Deus. E não só a vida, mas também a piedade. Tá? E quando a gente fala de piedade, nós já estamos falando da vida prática, da vida cristã, que é exigida de cada um de nós. Era uma palavra muito usada pelos puritanos, os puritanos amavam essa palavra, piedade, porque ela significa muitas coisas, mas principalmente uma vida devota, devoção e reverência, uma vida reverente ao Senhor nosso Deus. Então, piedade é isso, piedade é uma vida reverente, piedade é uma vida devota, piedade é uma vida de fidelidade profunda que agrada ao Senhor nosso Deus. E tudo que nós precisamos para a vida eterna, mas também para essa vida devota, para essa vida piedosa, para essa vida reverente ao nosso Senhor, o poder de Deus nos ofertou. Então já começa entendendo isso, você não tem desculpa para não viver uma vida piedosa, você não tem. Ah, Wesley, eu não vivo uma vida piedosa porque me falta isso, te falta nada, o poder de Deus te deu tudo. Tudo que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos para viver uma vida piedosa, para vivermos uma vida devota, para vivermos uma vida reverente, para vivermos uma vida em fidelidade profunda ao Senhor, o poder de Deus nos ofertou. E ele continua dizendo, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, ou seja, o poder de Deus nos ofertou tudo isso através dessa experiência profunda. Através do pleno conhecimento de Deus, quando a gente tem uma experiência profunda com Cristo Jesus, com Deus em Cristo Jesus, nós recebemos, nós temos tudo aquilo que nós precisamos para a vida eterna e para uma vida piedosa aqui e agora. Sabe? É tu que não gosta de orar. Você tem que confessar, você tem que ir para o espelho e falar assim, minha vida de oração é uma droga, porque eu não gosto de orar. Você não pode ficar procurando argumento pela sua falta de oração. Não existe argumento, irmão. Ele, quer ver uma das coisas que ele nos deu, que ele nos concedeu para que a gente possa orar? O Espírito dele, que corrige a nossa oração, que diante do Pai intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quando a gente não consegue orar direito diante do Pai, a gente não sabe orar direito diante do Pai, e o Espírito faz esse trabalho por nós. Tá? Então não tem desculpa, não tem, não oro por quê, porque o quê? Você não ora porque você não quer. Eu não leio a Bíblia, Wesley, porque eu não entendo. Essa semana foi boa, né, o Melanie? O Melanie, ele está lendo Romanos, né? E aí ela manda o versículo e a gente conversa. Aí ela diz que não entendeu e aí a gente conversa. Aí a gente vai desenrolando. Ontem a pergunta dela foi sobre dispensacionalismo, né?
Perguntando o porquê que os dispensacionalistas acreditam que Israel e a igreja têm papéis diferentes no plano da redenção. E a gente vai conversando. Você não quer. Você não quer. E há quem goste muito de internet, né? Nem na internet você tem ido. Você não conta com o que tem aqui, também não conta com o que está na internet, e aí fica nessa aí. Sabe? Mas não tem desculpa. Não há desculpa. Ah, não tem uma vida piedosa. Cara, você teve um conhecimento profundo de Deus? Você teve uma revelação profunda de quem Cristo é? Você teve uma experiência profunda com a pessoa de Cristo Jesus? Cristo Jesus transformou o seu coração? Você é um crente, batizado no Espírito Santo, incluído no corpo de Cristo Jesus? Então você tem tudo disponível. Você não é piedoso porque você não quer ser. Nós não somos piedosos porque nós não queremos. É o que nós devemos assumir. Eu não oro mais porque eu não quero orar, porque eu sou ruim, porque eu sou problemático, porque eu sou... Sabe, eu prefiro ficar maratonando série. Eu prefiro ver filme. Wesley, prefiro ficar no Instagram. Eu poderia gastar menos tempo com o Instagram, mas não quero, eu quero o Instagram. Sabe, então eu podia largar o jogo ontem, né? Ontem foi finais da NBA. Aí eu estudei antes do jogo, né? E escrevi tudo e fui colocando aqui o meu esbocinho aqui. Mas eu podia continuar estudando um pouco mais, podia ler um pouco mais, podia sair dali e ir para a oração. Eu não fiz porque eu não quis, eu quis ficar vendo o jogo, né? Então eu não posso reclamar da vida que levo diante do Senhor. Não posso dizer que eu não tenho tempo, não posso dizer que eu não tenho recursos. Deus nos deu todos esses recursos pelo conhecimento pleno daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas o quê? A glória e a virtude de Deus. Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Eu queria chegar muito nesse ponto, muito, muito. Porque as promessas de Deus também são fundamento para que nós vivamos a vida que Deus quer que nós vivamos. E quando nós falamos de promessa, na Bíblia, promessa de Deus, eu não estou falando do seu casamento, uma vez que você esteja para casar. Deus me prometeu que eu ia casar. Não é disso que a Bíblia fala. Deus me prometeu que eu ia ser um grande empresário, né? Quem tem promessa não morre antes do tempo. Não é isso, irmão. A Bíblia não fala nesse sentido quando fala de promessa. Não fala. Promessa é um tema da teologia bíblica que fala sobre o que Deus está fazendo desde antes da fundação do mundo. A promessa de Deus é o propósito de Deus. A promessa de Deus é o plano de Deus. E qual é o plano de Deus? O plano de Deus é Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o Evangelho na pessoa de Cristo. Essa é a promessa. Quando Deus chama Abraão no capítulo 12 ali, que é o texto da promessa, né? É o texto da promessa. O povo gosta de usar, né? Deus não está prometendo nada a Abraão. Deus está falando a Abraão do seu plano de, a partir da linhagem de Abraão, tirar aquele prometido em Gênesis 3,15. A semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Em ti, Abraão, serão abençoadas, benditas, todas as famílias da terra. Mas não era nele, era no descendente dele, a saber, o Cristo, que apareceu na plenitude dos tempos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando Pedro está falando sobre as preciosas e muito grandes promessas que ele nos concedeu, do que ele está falando? De tudo aquilo que está ligado ao Evangelho. A promessa de resgatar um povo para si, de libertar-nos do pecado, de pagar a nossa dívida, de um dia voltar para nos buscar, de nos preservar aqui até o final. Tudo que está ligado à obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário são essas muito grandes e preciosas promessas da qual Pedro está falando. Não é sobre você abrir a sua empresa. Não é sobre... Não, Deus me prometeu, um dia eu estava vendo a revelação de um cara na internet, né? E o cara olhou para o cara assim e falou assim, te vejo pisando em neve. Né? Cara, se é comigo eu falo, tá repreendido, porque eu odeio frio. E quem me conhece sabe que eu sou frientíssimo. Qualquer coisinha eu já... Então, sabe? E a gente inferioriza a ideia bíblica de promessa.
A gente é reducionista quando a gente diz que promessa de Deus é te tirar desse país e te levar para o outro. Né? E aí você fala assim, Deus me prometeu que eu vou fazer uma viagem internacional. Aí a bagagem é extraviada, chega lá não sabe falar a língua, passa maior aperto, a gente que é preto, né, sofre preconceito dos europeus, essa coisa toda que a gente já conhece. Pô, se Deus me prometeu sair daqui para ir para o outro lado para passar a luta, eu fico aqui e não gasto meu dinheiro. Então é reducionista, irmão, você pensar que promessa de Deus é você ainda nessa vida. Não, quando a Bíblia fala de promessas, fala do Evangelho. Fala de tudo aquilo que nos foi ofertado. Ele usa a palavra concedeu. Tudo aquilo que nos foi concedido no Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O problema é que tem gente que não sabe o que nos foi ofertado e concedido através do Santo Evangelho. E é por isso que tem dificuldade para manter a vida que Cristo Jesus requer de cada um de nós. Aí ele continua dizendo isso, ele ainda está fundamentando aqui a exigência que vai fazer. Por meio delas, né, sua virtude e glória, ele nos concedeu suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Um segundo ponto aqui que ele aborda. Pelas promessas preciosas do Evangelho, você se torna coparticipante da natureza de Deus. A natureza de Deus passa a habitar dentro de você. E é por isso que aquela ideia de pecado, que é pecado de boa, né? Semana eu estava conversando com a minha sogra, ela perguntou, Wesley, onde é que está aquele texto que diz que o bem que eu quero fazer eu não faço? Eu falei assim, ó, já vou te antecipar que não fala de crente não, hein? Paulo está descrevendo a vida do homem natural, do homem sem Cristo. Vendido sob o pecado. Ninguém mais aqui está vendido sob o pecado, você é liberto. Você é livre do poder, a influência, a presença do pecado ainda está aí, mas o poder não mais. Então você não pode dizer, o bem que eu quero fazer eu não faço. Ele termina o texto dizendo, miserável homem que sou, quem pode me livrar do corpo dessa morte? Ou seja, quem pode me livrar do poder opressor da natureza caída? E ele conclui, graças a Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então se você realmente adquiriu as promessas, ou seja, tudo que está no Evangelho, a natureza de Cristo agora está dentro de você. Você se tornou um coparticipante da natureza divina. E aqui a gente vê a oração de Jesus, a oração sacerdotal, em João 17, muito clara, quando ele diz, Senhor, Pai, que eles sejam um, como nós somos um. E o que faz o Pai, o Filho e o Espírito serem um? A essência que compartilham. A mesma essência. A gente não se torna, nós não nos tornamos deuses quando somos introduzidos nessa comunhão, mas nós somos participantes da natureza que só a Trindade tem. Está aí dentro. Agora você tem a natureza, a semente de Deus. O Espírito de Jesus Cristo habita dentro de você. E é isso que te capacita a dizer não para o pecado. Essa é a base. Qual é a base, Wesley? Qual é o fundamento? O fundamento é isso aqui. Tudo que Deus já nos deu, todas as coisas que Ele já nos ofertou, as promessas que nos tornam participantes da natureza divina, é isso que baseia o que ele vai falar agora. Tendo escapado da corrupção, das paixões que há no mundo, ele já antecipa aqui o que ele vai descrever, mas vamos logo para o versículo 5. Por causa disso. Por causa disso, por esse motivo, vocês já receberam da parte de Deus todos os recursos que vocês precisam para viver uma vida piedosa. Vocês já receberam as promessas do Evangelho, tudo que o Evangelho tem para o homem, vocês já receberam. Vocês são participantes da natureza divina por causa disso. Vamos lá. Concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. É muito detalhe, mas eu preciso parar neles. Nesse primeiro bloco, onde ele fundamenta os motivos pelos quais a gente deve ser piedoso na nossa maneira de ser, ele mostra no versículo 3, no início, que quem nos concedeu esses recursos todos foi Deus pelo seu poder.
pelo poder de Deus, nos foram concedidas. Depois, no versículo 4, ele diz, por meio delas, ele nos concedeu. Então, quem concede os recursos para a gente viver uma vida santa? Quem concede? Quem dá? Quem é que nos fornece? Quem é que nos oferta? Vem de onde? Tudo que a gente precisa para viver uma vida santa vem de Deus, amém? Parte dele, amém? É ele que oferta tudo isso, amém? Mas olha o que ele diz no versículo 5. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Deus começa dando e depois a gente vai se esforçando. É assim. E aqui a gente anula a ideia da graça barata. Porque a graça barata diz que Deus dá tudo e a gente não faz nada. Mas Pedro coloca aqui muito bem que tudo começa com Deus. Tudo começa com a graça de Deus, com o poder de Deus, com a oferta de Deus. Deus concedendo tudo o que a gente precisa e depois que Deus concede a nós, a gente vai para o esforço. A gente vai viver, se esforçando para que a gente viva a vida que Deus quer que nós vivamos. E é engraçado que ele diz, concentrando todos os seus esforços. Irmãos, você tem que fazer de tudo para ser o cristão que Deus quer que você seja. O mesmo esforço que tu faz para ganhar dinheiro, você precisa fazer para ser santo. O mesmo esforço que um rapaz solteiro faz para conquistar a gata, ele tem que fazer para ser santo. O mesmo esforço que as pessoas fazem para ser notadas no Instagram, eles deveriam fazer para ser santos. Só que vale muito se esforçar para ganhar dinheiro e se esforçar para ser santo, nem tanto. Não vale tanto assim passar tanto tempo diante das Escrituras. Não vale tanto tempo assim se sujeitar ao ensino, à pregação e gastar tempo com oração. Não vale tanto tempo, não vale a pena gastar tanto tempo assim adquirindo conhecimento da verdade para ir mudando a vida. Não vale, não vale, não vale. E é disso que eu estou tentando falar aqui para vocês. Sabe? Nós recebemos em Cristo Jesus tudo que nós precisamos para viver uma vida santa, mas a gente não usa nada disso. A gente não se esforça. E o conselho de Pedro é o seguinte, se esforcem, gastem todo esforço possível para vocês viverem essa vida. Acrescentem a fé que vocês têm a virtude. A gente fala de virtude aqui, até escrevi, né? Porque escrevi, né? A gente fala de virtude, a gente está falando de uma qualidade moral elevada, uma vida de excelência, né? Excelência na conduta. A definição grega, né, dentro da filosofia grega para excelência, sempre apontava para atos heróicos, né? Naquela época, os heróis da cultura grega eram tidos, né, reputados como virtuosos por causa dos seus grandes feitos. Dentro desse contexto, o que Pedro está querendo falar é sobre uma vida que expõe excelência, uma vida, moralmente falando, elevada. Então, a nossa fé, ou seja, a nossa prática, nosso dia a dia, o que nós cremos deve ser permeado e acrescida com a ideia de vivermos essa vida moralmente elevada, excelente. Você precisa entender que você precisa viver uma vida virtuosa. E a gente fala muito sobre a mulher virtuosa. Não, crente virtuoso. Todo crente deve ser virtuoso em todas as suas ações. A minha e a sua maneira de viver deve transparecer excelência para a glória de Deus. Deve. E ele continua. A virtude, o conhecimento. Agora, aqui, a palavra que aparece para conhecimento é gnosis. Não é epignosis, que fala num conhecimento profundo e um relacionamento íntimo, experiência profunda. É gnose, que fala conhecimento intelectual. Dentro do nosso contexto aqui, né, nessa ideia de vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus, o conhecimento é fundamental. Sabe? Mas eu gosto da ideia dele começar falando sobre epignoses para depois falar de gnoses, porque epignoses é maior que gnoses. No nosso meio, se você não tem uma experiência profunda com Cristo Jesus, você não precisa conhecer nada dele, porque vai te condenar. Vai te condenar no final. Mas ela não é dispensável, porque o povo continua perecendo por falta de conhecimento. Sabe nada sobre a fé, não sabe nada sobre Cristo, sabe nada sobre a obra redentora de Cristo Jesus, fica muito difícil de se defender contra tudo de ruim que está aí fora, atacando a igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e também o que está aqui dentro, no nosso meio. Tudo de ruim
que aparece aqui no meio de nós. O conhecimento, o domínio próprio, ele fala de um fruto do Espírito, né? Gálatas 5, 23. Ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a palavra piedade aparece de novo. A piedade, a fraternidade, né? Um sentimento fraternal de família no meio do povo de Deus. Por quê? Porque quando a gente aqui tem esse sentimento fraternal, a gente se defende do que é ruim. O que é ruim você sabe o que eu estou falando, né? Você quebra o pau com o seu irmão porque ele pegou seu tênis, aí você se embola. Mas chega na escola, no mesmo dia, alguém vai lá, encosta no seu irmão, você dois vai para cima do cara. É ou não é? Isso é sentimento de família. A gente pode se estranhar aqui no nosso meio, a gente é defeituoso, a gente é falho mesmo, mas quando tem esse sentimento de fraternidade, de irmandade, esse sentimento familiar, eu nunca vou querer ver seu mal. Eu nunca vou querer ver você prejudicado. E aí ele diz, acrescentem isso no meio de vocês. E por último, acrescentem o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos. Onde? No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós tivermos essas virtudes todas, se nós tivermos essas características, se nós nos esforçarmos para progredirmos na fé, crescermos espiritualmente, acrescentando a nossa fé virtude, acrescentando a nossa fé conhecimento, acrescentando domínio próprio, tudo isso que ele falou, nós não seremos inativos e nem infrutíferos. E o que ele está querendo dizer de maneira implícita aqui? Vocês não frutificam e vocês são inativos porque falta virtude em vocês. Essas características faltam em vocês. E a grande questão, irmãos, é que nós fomos chamados justamente para o contrário. Nós fomos chamados para frutificar. Jesus falou isso. Né? João 15, 16, Jesus diz, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. Então Jesus nos designou para isso, para a gente ir dar fruto. E onde o nosso fruto é impedido? Nosso fruto é impedido na falta de progresso espiritual. Você pode chegar aos cargos mais altos da empresa. Você pode conquistar muitíssimas coisas, mas ser extremamente infrutífero quando o assunto é frutificar para a glória de Deus. Inativo, inoperante. E aí, não pense comigo aqui que eu estou falando de pregar igual eu estou pregando aqui. Cara, eu falo isso. Nos bastidores, né, eu converso com as pessoas. Quem tem o hábito de pregar, quem tem o costume de pregar, quem faz isso há muito tempo, isso aqui é a coisa mais fácil do mundo. Já aprendi a fazer isso. Eu sei fazer isso aqui. E se você me der um tempo e se eu pregar uma mensagem que eu já domino, fica mais fácil ainda. Pregar não tem nada demais para quem recebeu o dom para isso. E vou te falar, irmãos, o que tem de gente que vai para o inferno, que prega demais, prega muito e vai para o inferno. Né? Isso é dar fruto? Não necessariamente. Né? Como é que a gente entende a ideia de fruto, Wesley? Você precisa voltar para o versículo 5 e 6. São nas virtudes que ele descreve, são nas características que ele descreve, que você vai ver o que é ser um cara ativo e um cara frutífero. O que é um cara frutífero? É um cara que tem tudo isso que ele já descreveu no versículo 5, 6 e 7 aqui. Então, se eu não amo, se eu não tenho um sentimento fraternal, se eu não tenho uma vida virtuosa, né? Uma vida excelente, moralmente falando, não frutifico não, cara, eu sou inativo. Não há fruto na minha vida, eu posso pregar muito e ser um desgraçado na minha conduta diante da minha esposa. Sabe, eu posso vir aqui diante de vocês e impressionar vocês com todo o conhecimento que eu seja capaz de expor, né? E ser infrutífero dentro do corpo de Cristo Jesus. Há muita gente no nosso meio que atrai para si os holofotes, a atenção das pessoas por causa dos talentos,
cada capacidade que tem de desenvolver algumas coisas, canta muito bem, prega muito bem, fala muito bem, articula muito bem, lidera uma igreja muito bem, programa muito bem, mas é um demônio no meio do povo de Deus. Por quê? Porque destrói a igreja de Deus através de um falso serviço. Então é isso que o texto está dizendo. Se essas qualidades estiverem no meio de vocês, vocês não vão ser inativos e não vão ser infrutíferos. E a gente precisa entender isso para ontem. A gente precisa crescer espiritualmente para começar a dar fruto. É só crescendo espiritualmente que a gente vai frutificar de verdade. O que é frutificar? Amar o outro, suportar o outro em amor, ter sentimento fraternal, viver uma vida moralmente falando excelente. É isso que é fruto. E onde isso? No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa experiência pessoal com Cristo Jesus. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, né? Em outras palavras, a gente consegue ver um pouco da coisa, mas não vê o todo. Então eu posso muito bem estar apegado a um pouco da verdade que é pertinente ao nosso meio e esquecer o resto. Eu gosto de falar isso é bom falar. É como se eu estivesse aqui diante de vocês, irmão, fingindo uma coisa e a Ilana ter que estar escondendo ali os hematomas embaixo da blusa. Então, de que adianta, irmão, eu ser um grande pregador e não conseguir ser um funcionário decente? Sabe? Passar atestado toda semana, trabalhar mal, arrumar problema para a empresa, não dar testemunho dessa vida virtuosa. Então é o cara que é cego, né? É o cara que pensa que vai ser salvo porque prega muito. O cara que pensa que vai ser salvo porque canta muito bem. Ou o cara que pensa que vai ser salvo porque gosta de algumas coisas do nosso meio. Mas você não foi chamado para gostar de algumas coisas. Você não foi chamado para se envolver com algumas coisas. O cara que não se envolve com tudo, que não conhece o pleno, como o texto diz, é como um cego que vê daqui para ali, mas não consegue ver além disso. E nós fomos chamados para ter uma visão mais ampla. Nós fomos chamados para entender mais do que algumas pessoas desejam me entender. Só vê o que está perto. E se esqueceu de quê? Da purificação dos seus pecados antigos. Resumindo, o que ele está falando é que esse cara se esqueceu da santificação. Desse processo de aperfeiçoamento e progresso espiritual, onde Deus nos fornece tudo o que nós precisamos e nós nos esforçamos ao máximo para que isso seja feito. Olha o que ele diz no versículo 10. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior. De novo, ele fala sobre a nossa participação. Empenho cada vez maior, cada vez mais empenhado, cada vez mais devoto, cada vez mais envolvido. E nos dias de hoje tem acontecido o contrário. Cada dia que passa, a gente está mais distante da santificação, a gente está mais longe da presença de Deus, a gente está mais perto do mundo. As pessoas perguntam muito, né? Qual é o pior inimigo da igreja nesse tempo? Cada um diz uma coisa, mas a resposta mais comum que se vê no meio dos estudiosos é que o maior problema contemporâneo da igreja é o mundanismo. O mundanismo é o maior problema contemporâneo para a igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos vivido um tempo onde não há distinção entre aqueles que se dizem cristãos e aqueles que não são cristãos. Contei isso, acho que 2 semanas seguidas, vou contar de novo, porque eu gosto muito desse... Eu fico rindo sobre isso, mas deveria chorar. O rapaz que olhou para mim e falou assim, cara, a pessoa lá no trabalho falou para mim que eu sou maneirão, nem pareço crente. Sabe? Você já riu disso na outra, hoje você não vai rir porque já é a 3ª vez que estou contando. Mas isso era para chorar, isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. Alguém querer ser parecido com o mundo a ponto de não ser taxado de cristão. Alguém querer a aprovação do mundo a ponto do mundo não consegui-lo distinguir do próprio mundo. É o que está acontecendo. Em vez da gente se empenhar cada vez mais
procurar com um empenho cada vez maior, como diz o texto, a gente tem um empenho cada vez menor para a vida de santificação. Volto a dizer, cada dia a gente ora menos. Cada dia a gente lê menos as Escrituras. Cada dia a gente tem menos tempo com Deus. O cara passa um dia inteiro, não lê um versículo. Dia inteiro sem ouvir a voz de Deus. Um dia eu estava sentado com alguém e eu perguntei para a pessoa, cara, me deu um estalo assim, eu perguntei para a pessoa, você ouviu a voz de Deus hoje? Aí ela, falei, não estou falando de Deus falou no meu coração, não é isso. Não é isso. Estou falando de você ler as Escrituras, ter um tempo com Deus, meditar nas Escrituras e aquilo fazer sentido para você. E o Espírito de Deus transmitir ao seu coração a verdade do texto e você refletir naquilo ao longo do dia. Você teve essa experiência hoje? E é o que mais acontece no nosso meio. Não há empenho, não há empenho. Há empenho para ganhar dinheiro, há empenho para ficar rico, há empenho para tudo, tudo. Né? Empenho para tudo, empenho para ganhar curtida, para ganhar seguidor, há empenho para tudo. Procurem com um empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Jamais tropeçarão aqui, ele não fala de jamais falhar, amém? Jamais tropeçarão fala da ideia que a gente vai ver melhor, né? No capítulo 2, que é apostatar da fé, virar as costas para a fé cristã. Ele diz, dentro desse contexto maior da carta, que jamais falhar é jamais abandonar a fé. E mais do que isso, vou ler o 11 para fazer a análise, né, do 10 e do 11 junto. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem lê assim, sem levar o contexto maior das Escrituras, pensa que o que ele está dizendo é o seguinte, então eu preciso viver uma vida santa, eu preciso das minhas obras para eu poder entrar no reino do Senhor Jesus Cristo e confirmar a vocação e a eleição. Mas essa palavra confirmação dá sentido para o contexto, né? Porque ela fala do que Tiago falou quando diz que a fé sem obra é, e a gente já viu isso aqui. O que Tiago está querendo dizer? Que a obra nada mais é do que uma evidência da verdadeira fé. Então você pode dizer para mim que você é crente, mas se sua vida não diz isso, crente de onde? Crente de quê? Então o que ele está dizendo, como é que a gente confirma a nossa eleição e a nossa vocação? Né? Como é que fica claro que a gente vai entrar no reino do nosso Senhor de maneira triunfante? A partir da vida que nós levamos aqui. A partir da maneira como nós nos comportamos aqui. É isso que demonstra, que confirma para quem está fora, para quem não pode ver o nosso coração. É isso que mostra para o mundo que nós realmente somos eleitos, escolhidos, chamados pelo Senhor para a vida eterna. Do versículo 12 ao versículo 14 é um bloco que eu vou correr com ele, porque ele é autoexplicativo. Por esta razão sempre estarei pronto, Pedro falando, né? Para fazer com que vocês se lembrem. A palavra lembrança na carta de Pedro também é uma palavra extremamente significativa. Porque o que Pedro está querendo fazer com esses irmãos? Lembrar. Lembrar o que, Wesley? As verdades de sempre. Eu gosto do povo da igreja, porque o povo da igreja sabe dessas coisas, né? A gente sabe que não tem novidade na fé cristã. Queria um pregador que falasse um negócio novo. Graças a Deus aqui na igreja ninguém vai desejar isso. Porque a gente sabe que alguém que esteja falando algo novo, muito provavelmente está falando algo antibíblico, né? 2000 anos expondo a Bíblia, a igreja trabalhando a Bíblia, como é que vai aparecer algo novo do nada? Tem. Então o que Pedro está fazendo? Lembrando. Lembrando o quê? Lembrando que o povo já ouviu, já sabe, já estudou. Lembrando o que foi falado na escola bíblica dominical, lembrando o que foi falado no estudo, lembrando o que foi falado na pregação passada, lembrando o que foi falado... Lembrando. A vida cristã é feita de lembranças. Lembranças de quê? Das verdades que já foram pregadas para nós desde o início. O problema é quando você supostamente vem a Cristo por um meio que não seja o Evangelho, né? E aí você não pode lembrar. Aí você tem que esquecer, né? Você veio a Cristo para ficar rico, você veio a Cristo para namorar e tem que ouvir o Evangelho de verdade.
E aí a gente fala das palavras de Lutero ao povo que perguntou, por que você prega o evangelho todo domingo? Ele falou, porque vocês esquecem. Vocês esquecem. Nós esquecemos. As verdades centrais da nossa fé são esquecidas por nós. Por quê? Porque a gente entulha a cabeça de outras coisas. A gente enche a mente, enche o coração de um monte de bagulho. E aí essas verdades vão ficando lá no fundo do nosso coração e são elas que nos defendem do falso ensino, da falsa instrução. O que Pedro está fazendo? Lembrando. Então, quanto tempo a Igreja Soma vai durar, Wesley? Não faço a mínima ideia. Pode durar 50, 60, 70 anos. Quanto tempo você vai ser pastor da Igreja Soma? Também não faço a mínima ideia. Mas eu vou morrer aqui lembrando vocês das velhas verdades. As velhas verdades é o que eu tenho para entregar a você, para lembrar vocês. Lembrem destas coisas, para que vocês lembrem destas coisas, Pedro diz. Embora já as conheçam, vocês já conhecem já, e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, está falando do corpo dele, né? Despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. João 21, 18 e 19, Jesus diz para Pedro que Pedro vai morrer. Pedro seria conduzido para a morte, é a profecia de Jesus. Depois Pedro, né, ainda tentando jogar uma morte para cima de João, diz, esse aqui. Aí Jesus diz, ó, na vida dele tu não se mete. Fica com a morte que eu tenho para tu e acabou. Mas Pedro sabia, Jesus falou para ele que ele ia morrer. E ele está entendendo que ele vai morrer. E aí, antes de morrer, ele dedica a sua vida a quê? Lembrar o evangelho às igrejas que iriam ler a sua carta. Lembrar a verdade às igrejas. Você sabe, né, que você vai morrer. Sabe ou não sabe? Sabe ou não? Quando que é que vai? Quando? Você sabe quando é? Eu não sei quando eu vou morrer. E por isso a gente tem que tomar o exemplo de Pedro. Se tu morre amanhã, hoje você tinha que estar dedicando a sua vida a alguma coisa realmente relevante, sim ou não? O bicho aqui sabe que já vai morrer, já entende que está no final da vida. Aí ele fala, então eu acho justo, eu considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar as lembranças de vocês. Então é justo que você gaste a sua vida pregando o evangelho, lembrando a verdade, falando a verdade, pregando a verdade, ensinando a verdade, pegando as pessoas que estão ao seu redor e falando para elas no que diz respeito ao reino de Deus. Pedro vai morrer, ele sabe disso, e ele prefere gastar os últimos dias da sua vida lembrando aos irmãos destas verdades. Mas da minha parte me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem destas coisas. Irmão, isso aqui é importante. Eu não sei que vocês vão lembrar de mim depois que eu morrer. Eu espero que seja do Evangelho. Eu espero profundamente. Você pode lembrar de muitos problemas, muitas dificuldades, muitos defeitos que eu tive, mas se dentro dessas muitas lembranças ruins acerca de mim, você também lembrar do Evangelho, eu vou morrer de boaça, tranquilão. Mas também, se não, vou morrer de boaça porque eu vou para perto de Cristo. Mas eu quero gastar minha vida com algo importante, relevante de verdade, para que até depois da morte isso acrescente a fé dos irmãos. O último bloco para a gente encerrar, e Pedro vai falar no primeiro momento aqui sobre o outro tema, que ele vai abordar no capítulo 3 de maneira mais ampla, né? Que é a volta do Senhor Jesus Cristo e o combate contra os falsos profetas. Ele diz, porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, né? Todo o evangelho que nós estamos pregando, o poder. Quando ele fala do poder do Senhor Jesus Cristo, ele está falando da obra de Cristo no evangelho. O evangelho que a gente pregou não foi através de fábulas engenhosas, ou seja, histórias míticas, não são mitos que nós contamos. Ninguém inventou nada disso. Nós estamos fundamentados em algo para falar o que nós estamos falando, sabe? Ninguém tirou isso do nada. Ninguém inventou um discurso mirabolante ou que impressione vocês para falar o que nós falamos. Mas nós mesmos, ele continua, fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz,
este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz, vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Mateus 17, 5, do 1 em diante ali, mas no versículo 5 precisamente, ele fala do momento que Jesus é transfigurado, a voz do Pai brada ali no monte e diz, esse é meu Filho amado, confirmando que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. E agora tudo que Jesus ensinou para os apóstolos é validado pelo próprio Pai. E aí, a partir desse testemunho, eles entendem que todo o ensino de Jesus é a palavra de Deus de verdade. E aí eu queria destacar algo aqui, porque ele vai falar agora, assim, temos ainda mais segura a palavra profética. Ou seja, pelo que nós vimos, Jesus em sua majestade, em sua glória, sendo validado pelo próprio Pai. Esse é o meu Filho amado, esse é o Messias. A palavra profética está segura. O que é a palavra profética aqui? Uns pensam que é o Antigo Testamento. Outros pensam que é o ensino apostólico. Mas a maioria pensa, e é o que de fato parece ser, que ele está falando das duas coisas. Por quê? Porque Jesus ensinou o Antigo Testamento para os apóstolos. Falou sobre a verdade dele ser o Messias a partir do Antigo Testamento. Mas não só isso. Foi a partir do que ouviram que os apóstolos também ensinaram muitas coisas. Os apóstolos deram continuidade ao progresso da revelação. Então, fica mais claro isso que eu acabei de dizer, quando ele continua o versículo 19. E vocês fazem bem em dar atenção a ela. A ela o quê? Essa palavra profética. E vocês fazem bem em dar atenção a ela. Mas por que não dariam? Porque ela não é o Antigo Testamento. Porque ela não é aquilo que a gente estuda na sinagoga todo sábado. Alguém poderia dizer, não, isso que vocês estão me ensinando nós rejeitamos, porque não é o ensino de Moisés. Mas o que Pedro está dizendo é o seguinte, vocês fazem bem em dar atenção ao que nós estamos falando também. Por quê? Porque o que nós estamos falando é fundamentado no que Cristo falou, e o que Cristo falou foi a partir do Antigo Testamento, e o Pai olhou lá de cima e falou, esse é o Messias. Então, todo o ensino de Cristo, a partir do Antigo Testamento, que deu base para os apóstolos continuarem falando a partir da inspiração do Espírito Santo, a gente vai ver aqui depois, é a palavra de Deus. É a palavra profética. A palavra profética é a Bíblia. Diga amém. É a Bíblia. É o que Jesus mostrou no Antigo Testamento. É o Antigo Testamento. E é o que os apóstolos registraram a partir do que ouviram de Jesus, que agora Pedro chama de palavra profética. É a Bíblia. Palavra profética não é. Irmão, senti um negócio no coração aqui. Pergunto logo, não é palpitação não, irmão? Arritmia, sei lá. Abre o texto, a palavra profética é o texto sagrado. É a Bíblia. Se está aqui, Deus falou. Se não está aqui, Deus não falou nada. Não existe assim, diz o Senhor, depois que o cânon se fechou. Não existe. A palavra profética é o que Pedro está dizendo aqui. A gente viu o Pai testificando do Filho, validando o que ele ensinou. Ensinou o quê? João 5,39 ele diz, vocês julgam que nas Escrituras tem a vida eterna e elas testificam de mim. Ele está falando do Antigo Testamento. E o que ele ensinou a partir do Antigo Testamento agora dá base a Paulo, a Pedro a escreverem no Novo Testamento e ser a verdade de Deus como o Antigo Testamento é. Ele continua dizendo que eles faziam bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração dos irmãos. Ou seja, esse é o processo de maturação da palavra de Deus no nosso coração. Você ouve o Evangelho, mas não para por aí. A verdade de Deus vai evoluindo, 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 progredindo. Seus olhos vão abrindo, você vai entendendo um pouco mais sobre Cristo. Esse conhecimento que nós temos da pessoa de Cristo, essa experiência, ela vai evoluindo, progredindo, 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 ao passo que a gente conhece mais a palavra, até que um dia nós estaremos diante da própria palavra encarnada. Até que um dia haverá plenitude do conhecimento, porque nós o veremos como Ele é. Até que um dia a verdade de Deus estará diante de nós encarnada, nos recebendo de braços abertos em sua eterna glória. E Ele
diz por que nós devemos confiar na palavra profética, no ensino apostólico, que vem dos ensinos de Cristo, que vem do Antigo Testamento. Ele diz, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação humana. Aqui tem a construção grega aqui, concorda-se, né, os estudiosos concordam que o texto, né, a tradução não pegou a essência do texto. O texto não quer dizer, não está falando sobre interpretação, isso vai ficar claro no 21, mas não está falando de interpretação, mas está falando de produção. Né? O que ele está querendo dizer é que nenhuma profecia da Escritura surge do indivíduo, não provém de interpretação pessoal, não é de origem pessoal. O texto grego quer dizer isso. Não é de origem pessoal, ou seja, não parte do ser humano, não parte do profeta, não parte do apóstolo. Então, de onde vem a palavra de Deus, Wesley? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É por isso que a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Junto com 2 Timóteo 3,16, esse é o texto que fala da natureza das Escrituras. O Antigo Testamento, o ensino apostólico, é a palavra de Deus, é a verdade de Deus registrada, é o que Deus registrou para nossa orientação. E é por isso que o ensino apostólico deve se sobrepor ao ensino dos falsos mestres. Pedro termina desse jeito, depois de dizer que os irmãos tinham que viver uma vida santa, já para introduzir o que ele vai falar no capítulo 2, a gente vai ver na semana que vem. Ele vai descer a lenha nos falsos profetas. Baseado em quê? Baseado na profecia que não provém de homem, mas provém do Espírito do próprio Deus. O Espírito do próprio Deus conduziu os escritores bíblicos a registrarem a verdade de Deus naquilo que nós conhecemos como a Santa Escritura, como a Palavra de Deus. A gente conclui essa manhã dessa maneira. Sei que foi denso, sei que foi pesado, mas no combate contra o falso ensino, a falsa igreja, que não é a igreja, ou a gente não só crê e vive também, ou vai ficar ruim para o nosso lado. Baseado o quê? Baseado nessa palavra. Baseado nisso aqui. Se você pegar disso aqui só o que você quer, você vai ser como um cego, que ele disse no texto. Você vai enxergar daqui para ali. Mas nós fomos chamados para enxergar além e viver todo o contexto da revelação de Deus. Nós fomos chamados para viver uma vida santa. Nós fomos chamados para sermos virtuosos num mundo depravado. Vivermos moralmente acima da média. Lembra o que Jesus falou para os seus discípulos no Sermão do Monte? Se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus, a lei foi abolida. Que abolida, irmão? A lei foi cumprida em Cristo Jesus. A lei foi cumprida em Cristo Jesus. E a gente, Wesley, a gente não obedece para ser salvo. A gente obedece porque salvo foi. Então está mais do que na hora da gente assumir uma postura que mostre para o falso ensino o que é ser crente de verdade. Né? Como é que você desmascara alguém que anda na mentira? Vivendo a verdade. É muito bom bater boca. É muito bom discutir na internet. É muito legal. Né? Os jovens que gostam de ficar pela internet postando textos gigantes. Né? Tem que ir lá perguntar à mãe deles como é que eles são dentro de casa. Os maridos, né? As esposas, perguntar aos maridos como é que é. E aí tem que ver se vão esconder ou não, mas se não esconder, a gente vai ver que não é bem assim. E se Deus quiser, com a graça de Deus, nós vamos conseguir evoluir, progredir, andarmos na direção da pessoa de Cristo, crescendo espiritualmente, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que nós possamos combater o falso ensino, a falsa doutrina, não só com o que nós sabemos, mas também da maneira como nós vivemos. Isso é cristão, isso é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Amém? Se coloque de pé para a gente orar.